E aí pessoal do nono ano, tudo bem? Hoje nós daremos início a mais um conteúdo desta unidade que servirá como apresentação para a nossa prova. Toda vez que a gente fala sobre um conteúdo, a gente começa a ter uma linha de pensamento sobre outros fatores. O nosso assunto de hoje são tipos climáticos. Toda vez que a gente fala sobre tipos climáticos, nós lembraremos de fenômenos que acontecem em nossa sociedade. Geralmente as condições climáticas elas vão variar de um determinado espaço para o outro. Muitas vezes estão até no mesmo espaço, mas às vezes devido às concentrações climáticas de um espaço para outro, isso vem nos mostrar que esse processo de geração de tipo climático ele varia de acordo com aquilo que está acontecendo momentaneamente. Talvez você possa ter um clima tropical, que é um clima úmido, mas aí você começa a ter uma concentração do processo de queimadas, você agora começa a ter um clima um pouco seco e poluído, devido à ação que está acontecendo naquele determinado espaço. Quando a gente fala de tipos climáticos, a gente não pode esquecer que cada região ela tem seu tipo distinto. Porque existem regiões que têm um alto índice de pluviosidade, que são os índices de chuvas, e existem regiões que têm um maior padrão de climas secos. Então, com essa diferença da sociedade, a gente começa a evidenciar que todo esse processo climático ele vai se reconstituir devido à ação que está naquele ambiente. Outra coisa que a gente começa a evidenciar é que o território brasileiro é um território que tem variações climáticas de extrema importância. Nós conseguimos ter distinção de climas em determinados espaços, evidenciando essas situações para que isso possa tudo nos mostrar que todo esse fenômeno climático ele é extremamente importante para a sociedade. Através dos climas úmidos, nós temos a geração de plantações, porque as plantas precisam de água para sobreviver. Mas não podemos esquecer também que as plantas precisam de sol. Então, com essa chegada do sol, dos climas úmidos, entre outros fatores, nós conseguimos evidenciar que as condições climáticas, elas são significantes para o processo evolutivo e econômico da sociedade. Professor, econômico por quê? Se a gente está falando de coisas naturais e são coisas da natureza. Porque através dela nós vamos ter a produção de alguns fatores. E tendo essa produção de alguns fatores, nós agora começamos a ter a geração do capital. O capital ele começa a ser gerado também através dessas atividades que são prestadas nas agriculturas, entre outros fatores. Outra questão que a gente não pode deixar de pensar é que o ser humano ele é um grande transformador do tipo climático. Se aquele espaço era um espaço úmido, mas eu começo a fazer esse processo de devastação, desmatamento, começo a praticar alta incidência de queimadas, chegará um determinado momento que aquele clima daquele determinado espaço irá se modificar, porque as condições que tinham naquele determinado ambiente, que gerava aquela condição natural, agora está sendo devastada pelo homem. E quando o homem devasta, teoricamente, muitas vezes ele não pensa no processo de recolocar aquilo que está. E quando ele faz essa replantagem, remodelação, isso não é algo que demora para, ou não é algo que acontece rápido. Isso é algo que demora para acontecer. E se demora para acontecer, teoricamente afetará os próprios humanos pelas suas próprias ações. Gente, esse é um pouco do que a gente tem para visualizar na nossa aula de hoje. Existe uma atividade que já está disponível lá no site do colégio. Então eu peço que vocês realizem essas atividades. Em caso de dúvida, é só falar comigo e tenham um bom dia.